Você não precisa viver com culpa e condenação o tempo todo, sempre com medo de que você tenha decepcionado a Deus. Posso dizer que Deus está satisfeito com você e você diz, não, Joyce, você não sabe o que eu fiz, não tem como Ele estar satisfeito comigo. Eu não disse que Deus está satisfeito com tudo que você fez, mas que Ele está satisfeito com você. Obrigada por se juntar a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu amo a palavra. Ela mudou a minha vida. Ela me mantém forte. Eu acredito que você também a ama. Eu não estaria separando esse tempo para ouvi-la. E hoje nós vamos falar de fé. Novamente, eu comecei ontem a falar sobre fé. E compartilhei sobre Abraão e como Deus disse a ele que ele seria o pai de muitas nações e que ele não tinha nenhum filho e que ele era muito velho. Sua esposa também era velha para ter filhos e ainda assim ele acreditou em Deus. E porque ele acreditou em Deus, a Bíblia diz que isto lhe foi imputado como justiça e ele é considerado o pai da fé. Uma ótima escritura em João capítulo 6. E perguntaram o que devemos fazer para agradar a Deus. Acho que essa é uma pergunta que todos fazemos. Nós queremos agradar a Deus. Se você o ama, quer agradá-lo, o que devemos fazer para agradá-lo? Se você não sabe o que a Bíblia diz, o diabo vai te dar uma lista grande, longa, enorme de coisas que ele vai dizer que você precisa fazer para agradar a Deus, incluindo ser perfeito e nunca cometer nenhum erro. Se conseguíssemos ser perfeitos e nunca cometer erros, nós não precisaríamos de Jesus? Então, todos temos pontos fortes, mas também todos nós, cada um de nós também tem fraquezas. Todos cometemos erros, todos precisamos de perdão. E graças a Deus, Ele está disponível para nós. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Todos os dias. E se você tem algum pecado em sua consciência agora, alguma coisa que está mantendo contra si mesmo, algo que está se apegando com a culpa, Deus quer que você o busque, que se arrependa desse pecado, fale com Ele sobre isso, confesse. Ele já sabe de qualquer maneira. Eu não sei por que pensamos que vamos esconder um segredo de Deus. Ele sabe de tudo. E se arrepender significa se afastar daquilo e seguir numa nova direção. Livre-se dessa coisa hoje, não continue arrastando isso com você. Hoje é um novo dia e Deus tem coisas novas para você. Paulo disse que o mais importante para ele era abandonar todas as coisas que ficavam para trás e prosseguir para as coisas que estavam adiante. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se achegam a Ele devem acreditar em algumas coisas. Hebreus 11:6, nós acreditamos que Deus existe. Você nunca está em algum lugar onde Deus não esteja. Ele está em todo lugar, em todo o tempo. E você deve crer que Ele é o recompensador. Estou tão feliz por Deus ser o recompensador, por ser bom, sabe? Que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Aqueles que fazem o que você está fazendo agora, gastando tempo, estudando, ouvindo a palavra de Deus. Isso faz parte da busca de Deus. A oração faz parte da busca de Deus. Querer conhecer a sua vontade faz parte da busca de Deus. Então você acredita que Ele é recompensador, que Ele vai recompensá-lo, porque você investe tempo buscando a Ele. A nossa fé deve estar somente em Deus, não em nós mesmos, não em outras pessoas, nem no dinheiro, nem no banco. Nós usamos essas coisas, confiamos nelas, mas a nossa fé deve estar somente em Deus. Bem, no que exatamente Deus quer que acreditemos? Já falamos sobre algumas delas, crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Deus quer que acreditemos que Ele é bom e você diz bem. Sabe, se Deus é bom, então por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Bem, há muitas respostas diferentes para essa pergunta e ainda não há uma resposta para essa pergunta. Existem pessoas boas que adoecem, pessoas boas que morrem, pessoas boas que sofrem acidentes, há pessoas más que parecem ser abençoadas, às vezes muito além do que deveriam ser. Tudo que eu sei é que eu desisti de tentar entender tudo há muito tempo atrás. Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se incline ao seu próprio entendimento.
Não pense que você é esperto o bastante para entender todas essas coisas. Jó tentou entender várias coisas que estavam acontecendo com ele, e ele perguntou a Deus o porquê muitas vezes, e o interessante é que Deus nunca lhe respondeu. Ele meio que transferiu a tarefa para Jó e ele disse: bem, se você se acha tão inteligente, então deixe-me fazer algumas perguntas. Assim ele perguntou coisas como: onde você guarda o relâmpago? Onde guarda a chuva? Você criou a terra? E sabe, tudo o que eu sei é que Deus nos ama e cuida de nós e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Eu não posso garantir que, se você servir a Deus, que nunca vai acontecer algo com você, que você não goste ou parecerá que é injusto, mas eu posso te garantir que Deus pegará tudo isso e fará cooperar para o seu bem se você confiar nele. Sempre acredite que Deus é bom, não importa o que aconteça. Mesmo que seja alguma coisa ruim ou triste, não importa o que aconteça, sempre, sempre, sempre acredite que Deus é bom. Uma das coisas que Satanás quer nos fazer acreditar é que Deus não nos ama e que Ele não é bom. Então Deus quer que acreditemos que Ele é bom. Efésios 2:10 é uma ótima escritura e eu realmente amo isso, porque nós somos a obra das mãos de Deus. Pense nisso. Deus te criou com as suas próprias mãos no ventre da sua mãe. Você não é um acidente? Não foi qualquer outra pessoa que decidiu ter você? Você está aqui porque Deus quis você. E ainda que outra pessoa não te queira, Deus quer você. Somos a obra das mãos do próprio Deus, feitura sua. Fomos recriados em Cristo Jesus. Eu gosto disso. A criação original que estávamos destinados a ser foi manchada pelo pecado. Mas em Cristo nos tornamos novas criaturas. E diz que fomos recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer as boas obras que Deus predestinou e planejou de antemão para nós. Então, Deus tem um bom plano para você, tem boas obras planejadas para você, coisas que Ele predestinou, planejou de antemão, tomando caminhos que Ele preparou com antecedência, para que nós andemos neles. Eu amo isso, vivendo a vida boa que Ele pré-organizou e preparou para que vivamos. Quer saber? Deus tem um bom plano para você, Ele tem uma vida boa para você. Mas uma vida boa, no entanto, não significa que nunca haverá nada difícil. Eu me lembro de ouvir uma mulher falar que tinha passado por algumas coisas que foram muitas coisas, várias coisas ruins aconteceram com ela, coisas que realmente pareciam injustas, e sua vida estava difícil. Ela sofreu um acidente, estava numa cadeira de rodas, paralítica, e tudo o que ela tinha que fazer se tornou difícil, mas ela disse que teve uma boa vida difícil. Eu amo isso. Eu não diria que a minha vida tem sido fácil, mas ela tem sido boa. E eu fui abusada sexualmente pelo meu pai desde os primeiros anos da minha infância até os 18 anos. O meu primeiro casamento foi um desastre absoluto. Ele saía com mulheres por aí o tempo todo e não funcionou, não me fez bem algum. Tive câncer de mama há 35 anos, eu tive coisas difíceis acontecendo na minha vida, mas quando olho para mim, eu tive uma vida boa. Sabe por quê? Porque Deus é bom e porque Ele pega tudo isso e faz cooperar para o bem daqueles que continuam a amá-lo. Nós temos que amar a Deus nos tempos difíceis, não podemos amá-lo só no topo das montanhas, precisamos amá-lo nos vales também. Em Deuteronômio 8, Deus disse aos israelitas, Ele os guiou por todo o caminho, Ele os levou ao deserto por 40 anos para humilhá-los e testá-los e prová-los para ver se guardariam a sua palavra ou não guardariam. Havia uma rota mais curta, na verdade seriam apenas 11 dias, do Egito até a Terra Prometida. Mas levou 40 anos e havia um caminho muito mais curto para eles. Mesmo quando estavam diante do Mar Vermelho, que parecia uma situação impossível, havia um caminho mais curto, mas Ele não os levou pelo caminho mais curto, mas Ele os levou pelo caminho mais longo e mais difícil. Talvez eu esteja falando com alguém agora e você sente que está tomando o caminho mais difícil. Apenas continue. Se você realmente quer deixar o diabo louco, basta dizer 20 vezes ao dia, Deus é bom. Deus é bom.
Porque o diabo não quer que você pense que Deus é bom, ele quer que você olhe para as coisas decepcionantes, injustas, que já aconteceram com você e diga, bem, sabe, se Deus me amasse, então isso não estaria acontecendo. Não diga nunca, se Deus me amasse, sabe? Deus ama você. Eu estou dizendo, não importa o que esteja acontecendo em suas circunstâncias, Deus ama você e Ele tem um bom plano para a sua vida e você diz, eu vou ser feliz quando isso acontecer, bem, você está a caminho. Só não desista e não se entregue. Deus quer que você creia que Ele é bom e misericordioso, que é perdoador. Oh, meu Deus, como é maravilhoso o perdão! Não há nenhum pecado que você cometa que Deus não vá perdoar, exceto aquele pecado que a Bíblia fala que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você está assistindo esse programa, não precisa se preocupar, você não o cometeu, porque o único tipo de pessoa que pode cometer esse pecado imperdoável é alguém que teve um relacionamento muito próximo, íntimo, forte, firme com Deus, e então, de propósito, o rejeita. E diz, não quero ter mais nada a ver com Deus. Este não é você, porque você está buscando a Deus. Todos pecamos. Todos fomos destituídos da glória de Deus. Mas ouça Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos, eu amo esse todos, e todos foram justificados livremente por sua graça, através da redenção que veio por meio de Jesus Cristo. O que significa ser redimido? Significa ser comprado de volta. Jesus nos comprou com seu sangue. Ele comprou de volta o plano original que Deus tinha para a sua criação. Que o inimigo roubou quando mentiu para Adão e Eva e eles acreditaram nele. O que significa ser justificado é ser feito como se você nunca tivesse pecado. Você não precisa viver com culpa e condenação o tempo todo, sempre com medo de que você tenha decepcionado a Deus. Posso dizer que Deus está satisfeito com você e você diz, não, Joyce, você não sabe o que eu fiz, não tem como Ele estar satisfeito comigo. Eu não disse que Deus está satisfeito com tudo que você fez, mas que Ele está satisfeito com você. E sabe como sei disso? Porque você está assistindo a este programa. Se você não se importasse com Deus, já teria desligado há muito tempo. Alguns de vocês assistem todos os dias. Então você realmente fica perigoso. Você lê a Bíblia em cima disso e você pode se levantar e ir à igreja esta semana, uma vez ou duas, sabe? E não deixe o diabo mentir para você dizer que Deus não está satisfeito com você. Deus não está bravo com você. E qualquer pecado do qual você se arrependa, qualquer pecado que você confesse, traga tudo à luz e esteja disposto a se afastar disso. E você diz, Joyce, mas eu fiz a mesma coisa estúpida mais de 20 vezes. Bem, quer saber? Eu também fiz. Mas Deus vê o seu coração. E Deus sabe que você não quer fazer essas coisas e um dos nossos maiores problemas é que continuamos tentando mudar a nós mesmos quando precisamos dizer, Deus, eu não consigo mudar a mim mesmo? Confio em você para me mudar. Pare de tentar vencer as suas fraquezas sozinho, confie em Deus, confie nele para te ajudar e te fazer ser forte nas áreas onde você é fraca. Eu orei a Ele esta manhã, me faça forte nas áreas que sou fraca. Eu tenho algumas áreas na minha vida que sobraram da minha infância, coisas que eu tenho que enfrentar, sabe, o tempo todo, e são áreas fracas para mim. Eu oro o tempo todo, não apenas quando eu cometo um erro, mas Deus me fortaleça naquela área onde sou fraca. Eu amo isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, portanto, todos foram justificados e acertados com Deus. Acredite que Deus fez uma boa obra em você. Acredite que você não é um acidente, que você é valioso, que há um propósito, que Deus tem um plano para você. Acredite que você é talentoso, que Deus colocou dons e habilidades em você, coisas que ninguém pode fazer tão bem como você faz. Sabe, a fé é uma força poderosa. Quero dizer, a fé muda as coisas. Como eu disse ontem, Deus quer fazer várias coisas boas em sua vida, mas Ele não vai fazê-las se você não chegar num acordo com Ele. E então, quando Deus falou ao meu coração que Ele queria me enviar por todo mundo para pregar o Evangelho,
Parecia ser algo realmente tão impossível. Você não sabe a bagunça que eu era quando Deus me disse que Ele queria me usar? E eu acredito que Deus realmente me deu o dom da fé para crer nele. Há uma fé pela qual vivemos, mas um dos dons do Espírito é o dom da fé. E às vezes Deus ele vai te dar uma fé extraordinária para crer em algo que você não poderia acreditar se não fosse por Deus ter te dado a fé para aquilo. E eu acreditava que aconteceria. Então, quando eu comecei a olhar para mim mesmo e ouvir as pessoas, pensava, isso não pode acontecer, mas não conseguia me livrar daquilo, sabe? Eu sentia que Deus iria cumprir, e com certeza Ele cumpriu, mas precisei concordar com Deus. Agora me diz, o que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus, Ele prometeu a você? E é tão maravilhoso que você diz, eu não consigo acreditar nisso. Bem, chegue num acordo com Deus. Se Deus diz em sua palavra, então é verdade. Se é verdade para alguém, pode ser verdade para você. Deixe-me dizer novamente, se Deus disse isso em sua palavra, então é verdade. E se pode ser verdade para alguém, pode ser para você. A fé é uma força poderosa, ela muda as coisas. Ela permite que Deus trabalhe em nossas vidas. Ela permite que Deus trabalhe na vida de outras pessoas. Quando você ora para uma outra pessoa, isso dá a Deus uma porta aberta para trabalhar na vida dela. Agora, Ele não vai forçar ninguém a nada, mas isso dá uma oportunidade para Ele trabalhar nela. Alguém por quem eu estou orando para que Deus amoleça o seu coração. Ele tem um coração muito duro. Ele ficou com o coração duro por causa de algumas coisas difíceis que aconteceram na sua vida. E se você permitir que o seu coração seja endurecido, chegará a um ponto onde não conseguirá mais crer em Deus. Eu creio que Deus vai amolecer o coração desta pessoa quando você orar. Acredite. Concorde com Deus. Libere a sua fé. Não basta dizer que tem fé, mas prove que você tem fé pelas suas ações. Aqui está uma linda história do equilibrista da corda bamba. Bem, um atrevido que foi anunciado como grande loiro assustou multidões com suas acrobacias desafiadoras da morte sobre as cataratas do Niágara. Apontando para a corda bamba suspensa sobre uma das cataratas do Niágara, este bravo sujeito questionava as multidões que se reuniram dizendo: quem acredita que eu consigo empurrar este carrinho sobre as cataratas nesta corda? As mãos se levantaram em todo lugar. Sim, nós acreditamos, acreditamos. O homem apontou para uma das mãos e a desafiou, e ele disse: bem, se você realmente acredita, então vem e entre no meu carrinho. Não, ninguém se voluntariou. E Deus diz para entrar, se realmente estamos falando sério. Aceite-o como Salvador e comece uma caminhada de fé com Ele. Sabe, Pedro e os discípulos, os 11 outros discípulos estavam num barco no meio do mar e Jesus veio caminhando em direção a eles na água. E o jovem Pedro, ele era uma alma corajosa e queria andar sobre as águas também. Ele disse: Senhor, me chama para ir até você na água. E Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco. E com certeza, ele andou sobre as águas até que começou a olhar para as circunstâncias, ficou com medo e começou a afundar e Jesus teve que salvá-lo. Bem, sabe, havia 12 homens lá. Por que só um homem andou sobre as águas? Porque só um estava disposto a sair do barco. Talvez você tenha estado por aí esperando que Deus faça tudo e há algo que Ele quer que você faça. Talvez Ele quer que você dê um passo. Talvez seja você que tem que entrar no carrinho. Eu ouvi uma historinha a respeito de um homem que caiu de uma montanha ou de uma alta colina e no caminho até embaixo ele se agarrou a um galho que estava saindo das rochas e então ele ficou pendurado em um galho. E ele gritava: tem alguém aí em cima! Tem alguém aí em cima! E Deus disse: eu estou aqui em cima. Ó Deus, ajuda-me, salva-me. E Deus disse: solte o galho. E então o homem disse: há mais alguém aí em cima? Bem, é assim que somos às vezes, sabe? Nós
pedimos a Deus para nos ajudar, mas não gostamos da parte que Ele nos dá para fazer? Você precisa se entregar e deixar Deus ser Deus. Você não pode mudar as pessoas, precisa entregá-las e deixar Deus mudá-las. Você não pode mudar nem mesmo a si. Há certas coisas que você pode fazer através da disciplina, mas você precisa clamar a Deus: ajuda-me, Deus. Me fortaleça, você é o único que pode fazer o que precisa ser feito na minha vida. Você libera a sua fé, e eu gosto de dizer que liberamos a nossa fé através do orar, do declarar e do agir. Você não pode orar por algo e depois declarar outra coisa. Como eu disse, às vezes você precisa ser a pessoa que vai sair do barco. Vamos falar sobre ofertar por um segundo. Em Lucas 6,38, a Bíblia diz: dê, e será dado a você. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada de volta a você. Bem, quem não ficaria animado com essa promessa? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus vai dar de volta, mas você não pode esquecer a primeira parte: dê. Você dá. Eu gosto de algumas das coisas que Paulo disse em algumas de suas cartas, que ele escreveu para as pessoas. Ele disse que eles haviam se comprometido a ofertar e agora precisavam seguir em frente e fazer o que haviam se comprometido a fazer. E com que frequência fazemos isso? Nos comprometemos até em nosso coração. Bem, no próximo ano eu vou aumentar a minha oferta. Bem, o próximo ano chega e não é uma boa hora, então não aumentamos a nossa oferta. Ou nos comprometemos com o dízimo e quando as coisas ficam apertadas, recuamos ou nos comprometemos a fazer parceria com o ministério que nos ajudou, em quem nós acreditamos, ou nos comprometemos a apoiar o missionário mensalmente que achamos que está fazendo um bom trabalho. Deus quer que você seja próspero. E você diz: eu tenho a minha fé para a prosperidade. Mas você está ofertando, está fazendo a parte que Deus quer que você faça, está ofertando. Deus não precisa do seu dinheiro, mas isto mostra a fé. Quando você oferta, cumpra seus compromissos, mantenha a palavra. Faça as coisas que você diz a Deus que vai fazer. O que devemos fazer com nossa fé? Para que ela serve? É só para conseguir o que queremos e precisamos? Meu Deus, não! Por quantos anos eu usei a minha fé somente para orar por coisas bobas que eu queria e precisava? Oh, Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê mais isso. Sabe, uma vez o Senhor falou ao meu coração, porque eu tinha um grande problema com a condenação. Eu adquiri isso quando era criança por causa do meu pai ter abusado de mim e, de alguma forma, eu sentia que a culpa era minha, o que não era. Eu era uma criança, mas me sentia culpada por causa do que ele fazia comigo e do segredo que eu sempre tive que guardar. Então, mesmo anos e anos depois que eu estava longe do meu pai e eu já era cristã e eu já estava no ministério, eu ainda tinha muitos problemas com a condenação. E quando eu comecei a aprender sobre a fé, e deixe-me dizer que eu fui à igreja por muitos anos, sabe? Antes de saber que a fé é mais do que apenas acreditar em Jesus. Mas essa fé também é uma força que Deus coloca em você pela sua graça e que você pode liberá-la. Que é isso que vai permitir fazer as grandes coisas que Deus quer que você faça. Então eu estava acreditando por coisas que eu nem precisava. Me dê isso, me dê aquilo, faça o meu ministério crescer. E o Senhor disse, sabe, se você quer usar sua fé para algo realmente desafiador, use-a para viver livre da condenação. Uau! Uau! Bem, eu me pergunto, quantos de vocês precisam dessa palavra? O que quer saber é quando você faz algo errado e pede a Deus para te perdoar, mesmo que você possa acreditar que Ele te perdoou, muitas vezes, se você não conhece a palavra, você ainda vai se sentir culpado por dias e semanas e até mesmo anos, depois de se arrepender. Mas temos que acreditar e entender que uma vez que nos arrependemos dos pecados e pedimos por perdão, que já não há mais condenação. Romanos 8:1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, pois a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei, do pecado e da morte.